Olhando para ti, tudo ok? Tá. O significado do Laerte, né? Tá, então vamos começar. Tá gravando? Tá gravando. Não acende luzinha vermelha, nada? A luzinha. Quem é o Laerte para você? Bom, o Laerte, cara, a princípio, digamos, Bom, eu conheci o Laerte em 72, numa sala de espera de uma editora que fazia cartões de aniversário, cartões para namorados e tal. Eu ia levar o meu material lá, porque eu era duro pra caramba, eu tinha que correr atrás, né? Aí eu sentei, eu já conhecia o trabalho dele, já tinha visto alguma coisa do trabalho dele na revista Balão, e aí eu sentei, ele sentou do lado e a primeira frase que ele falou, ele virou e falou: "Ei, eu vou casar". Eu falei: "Ué, mas todo mundo está não casando hoje, né? Você é o cara que vai casar". Ele falou: "Pois é, vou casar". E eu achei ele muito estranho, e ele subiu primeiro para mostrar o trabalho dele. E aí eu fiquei pensando, que cara estranho, falou assim de cara, assim, o jeito do Laerte, que ele tem um jeito de falar às vezes meio "oi", né? Meio aberto assim e tal. E achei estranho e tal. Bom, eu conheci o Laerte em 1970, quando eu entrei na ECA. Eu fiz o vestibular em 69, disposto a fazer jornalismo, então, entrando na Escola de Comunicações da USP, lá encontrei o Laerte, que tinha entrado 1 ou 2 anos antes. E o Laerte, na época, era estudante de música. Primeiro eu conhecia Angeli e Glauco, mas quando eu começava a falar com os meus tios sobre... eu tinha uns 6, 7 anos, por causa desse livro aqui. Esse livro aqui, Brasil 85, é um livro de charges de 1985, com vários chargistas. Não tinha o Laerte, mas tinha o Angeli e o Glauco. E aí eu falava: "Não, tio, olha que legal esse livro, tem desenho do Angeli, e o Laerte, e o Glauco". E aí eles falavam: "Ai, cadê o Laerte?". Aí eu falava: "Quem é Laerte?". Então já tinha esse negócio, a Santíssima Trindade dos quadrinhos, Angeli, Laerte e Glauco. Bom, o Laerte, né, tanto ele, o Laerte, Angeli, o Glauco, vamos dizer assim que eu comecei a minha vida lendo esses caras, assim, né, vamos dizer assim, né, na época da faculdade, eu era um moleque, nos 80, e era aquela época que saíam todos aqueles álbuns, né, o Chiclete com Banana, o Geraldão, a Circo, o Piratas e tal, e aquilo para mim era, putz, era a coisa mais legal do mundo, eram aqueles quadrinhos, assim. eu o conheci pessoalmente, em função aqui da loja até, né? Há cerca de 4 meses mais ou menos, né? Mas não dá para começar falando desse Laerte que eu conheci agora, né? Conheço, entre aspas, o Laerte cartunista há uns bons 30 anos aí. Era um pouco fora de circuito ainda, Laerte, Angeli, Glauco, Spaca, Marcati, aquela turma toda, né? A gente foi conhecer via Chiclete com Banana. Quando a gente formou um grupo com o Enfio de trabalho para... Era um grupo de trabalho para o sindicato de o sindicato dos metalúrgicos, na época que o Lula apareceu, e a gente trabalhava numa editora chamada Oboré, que trabalhava para sindicatos e tal, coisa de comunista, né? Exatamente, assim, para falar. O Laerte era do Partidão, né? Ele era afiliado e tal, e a partir daí a gente começou a desenvolver uma amizade, assim, não tão próxima, mas foi nessa época que deu o start para a gente começar a ter desenvolver uma amizade. O Laerte, em 77, ele trabalhava fazendo ilustrações do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. O Lula era o
o presidente, tinha sido eleito, e houve um momento lá que o Lula pediu ao Laerte se ele não tinha um grupo de jovens que quisesse trabalhar lá no sindicato para melhorar a comunicação do sindicato, porque ele queria que um jornal quinzenal para cada fábrica grande, uma revista para toda a categoria. E a ideia do Lula era que se a gente tivesse 5 ou 6 estudantes, cada um deles, ou recém-formados, cada um deles seria contratado por um sindicato. E aí o Laerte então vem com essa notícia e acabamos nos constituindo num grupo para atender esse desafio do Lula. Então o Laerte é um cara que trouxe a política como negociação, jogo, vai, avança, recua. Ele é hoje, por esse ser completo, num universo perigoso de muita gente que não entende o que fala. Resumindo, o Laerte é isso, porque ele junta o talento, a intuição de saber operar com as mídias e tal, e a capacidade de resgatar essa ação política, opinar sobre as coisas, ter ideia, porque o que eu vejo, e é o grande perigo, principalmente na área da charge, onde tem que ter discurso, não só desenho bom, um perigo muito grande, porque as pessoas não têm nem discurso, que dirá um discurso bom. Não são capazes nem de ser conservadoras com elegância ou com alguma coisa. E o Laerte, então, ele traz isso, ele é um monumento, uma concentração de energia. Vamos dizer assim, ele tem um espírito de ativista, ele tem uma coisa política muito forte, assim, de sempre segurar uma bandeira e tal. E essa coisa do crossdressing hoje é a bandeira assim, que ele ergue, assim, e eu acho do cacete, assim, porque no fundo ele tá levantando uma bandeira da liberdade, assim, né? Eu não sei, tanto é que quando teve aquele Roda Viva, foi um monte de gente lá e a maioria das perguntas era sobre o crossdresser e tal, e um dos caras que estavam entrevistando era o Paulo Ramos, que é um jornalista especializado em quadrinhos. Ele toda hora voltava pro treco dos quadrinhos e tal, porque eu acho que deve ser relembrado isso, que o Laerte é um gênio dos quadrinhos, sabe? Antes disso que ele tá fazendo. Nós vivemos numa época muito complicada. Você olha o Facebook, todo mundo usa gênio para lá, gênio para cá, você faz um desenho bonito, se chamam de gênio. Eu fico pensando, pô, com tanto gênio pelo mundo, por que ele anda tão mal, né? Eu nunca vi tanto gênio e um mundo tão mal. Agora, para o Laerte, talvez essa afirmação fosse apropriada. O que me irrita, ele é meu amigo, amiga agora, né? Uma grande figura, é que fica essa coisa laudatória, todo mundo falando, aí então, vamos falar mal. Eu não consigo falar mal. Eu acho que o Laerte, eu tenho certeza disso, que o Laerte é o maior cartunista brasileiro, né? É o cara que tem mais, antes de tudo, embasamento cultural, antes de tudo, né? Porque cartunista não precisa muito de embasamento. Agora, quando tem, é melhor ainda, né? E o Laerte, ele tem. O Laerte, você fala assim, vamos fazer alguma coisa grega? Ele tem toda a mitologia grega na cabeça. O Laerte vem tendo um trabalho efetivo na imprensa brasileira, nas pontas, primeiro no Movimento Operário e na Gazeta Mercantil, que era o grande jornal do empresariado, depois é que vai para a Folha, então essa coisa da classe média, mas trabalhou em revistas de esporte, trabalhou em revistas econômicas, ajudou a reconstruir a imprensa universitária na década de 70, ajudou, deu força para o Salão de Humor de Piracicaba, HQ Mix, o Chiclete com Banana. Enfim, você não pode contar a história do Brasil dos últimos 30 anos sem passar pelo Laerte. Se você for falar do século XX e não falar de quadrinhos, você não está falando do século XX. Se você for falar da arte dos anos 80, 90, 40 em determinados países e não falar de quadrinhos, você não está falando nada, você está falando errado, você está dando um show de ignorância. E se você for falar da cultura brasileira, no topo estão os quadrinistas, que eu acho que são muito pouco ainda, apesar de ter mudado a cena, dada a real dimensão. Inclusive num fator fundamental que eles ajudaram a redemocratizar o país, que viveu 20 anos de violência política e o quadrinho ajudou a tirar para as novas gerações todo um ranço autoritário, todo um clima pesado. Eu considero, outra palavra que eu não gosto de usar, mas se a gente tem que usar a palavra herói, existe algo de heróico no que os quadrinistas fizeram. Heróico no sentido assim, arriscaram a própria pele para ser sendo fiéis ao que pensam. E aí é um exemplo, é o Laerte. O Laerte vamos dizer, a síntese disso tudo. Eu não desenho rigorosamente nada, né? Eu sou um leitor de quadrinhos. Mas, justamente, é impressionante como a gente pega obras de novos autores
que a gente vê que são fortemente influenciadas pelo Laerte, né? Então acho que essa é uma força muito grande. Ele criou clássicos, ele criou coisas... Tem motivo para odiar? Tem. Muitas vezes você quer fazer uma coisa e o Laerte já fez. Então tá, vamos falar mal do Laerte. Essa é uma clássica. Às vezes você tem um desejo, se não, o Laerte já fez, ou o Laerte faria melhor. São essas duas coisas, é uma equação terrível. Por que que Laerte é gênio, né? Às vezes, sei lá, eu estou fazendo uma tira e aí quando eu faço uma tira que eu acho muito boa, assim, aí eu começo a pensar assim, putz, será que o Laerte já fez essa? Aí eu fico pensando, não, eu acho que ele já fez e tal. Aí eu começo a lembrar, será que o Angeli já fez essa e tal? Será que o Glauco já fez essa? Mas aí você vai olhando e fala, não, acho que ninguém fez essa. E aí você vai lá e põe. Ele tem clássicos, eu acho que ele deu para o país assim, muito mais do que o país deu para ele. É interessante uma moça assim, eles estão conversando, claro, fica subentendido que aconteceu alguma tragédia na vida daquela moça, né? Eles estão conversando, pô, Deus, você não podia fazer nada? Ele, não podia, as coisas são assim, né? Mas, puxa, se eu não posso contar com o seu poder, com o que eu posso contar? Pode contar com o meu ombro. Aí termina os dois abraçando e Deus consolando ela. Putz, nada mais humano e nada mais divino ali, né? Que realmente as coisas acontecem como são, Deus não intervém, né, nesse cotidiano nosso, mas é um apoio que as pessoas buscam. Eu lembro muito bem de uma história, tem várias, né? Mas tem uma que era essa é antológica, né? De um cara que um dia descobre que a mãe dele não é a mãe dele, que o pai dele não é o pai dele, que a irmã dele é uma puta, é uma coisa assim, é um rolo que ele vai descobrindo que as pessoas não são, que o cara tá enfiado numa vida que é tudo falsa, né? E aí chega no fim e acho que essa é a irmã dele, assim, tira um zíper dele e fala assim, olha, você é preto, e aí ele é um negão e tal. E aí não sei o que acontece, ele sai correndo, ele bate a cara contra o muro e tal, e acaba a história. E isso é sensacional, essa história. Era tão legal o Deus do Laerte. Eu gostava dos gatos, mas também gosto da fase da experimentação. Tem tiras que eu olho e falo, uau, mas eu acho que eu fico com a fase do humor, assim. Eu acho que no fundo eu fico com a fase do humor. Então, eu vejo que o Laerte sozinho já é uma entidade, né? Ele já é ele é muita coisa, né? A transformação, a última coisa que ele nos deu foi essa transformação, que é um processo pessoal dele, mas que é um processo pessoal que também é um processo midiático, na medida em que isso se transformou e a mídia se apropria de tudo. O Laerte, ele apareceu com as unhas pintadas. Foi a primeira vez que eu vi ele de unha pintada, de brinco e com aquele cabelinho meio Chanel, que foi a primeira versão, né, do Laerte que estava se mudando para o crossdressing e tal. E ninguém falou nada, né? Todo mundo viu assim, meio que estranhou. E aí eu lembro que eu conversei com o Laerte. Eu falei, putz, Laerte, você está nessa mudança e tal. Aí eu lembrei dessa história, que tinha os caras que se transformavam, né? O cara se transforma e tal. Eu falei, pô, você já tinha aquela história nos anos 80, então esse negócio você já estava latente. Ele falou assim, não, estava latindo. Ele tá se abrindo, sabe? Tá indo para outros cantos, e aí eu acho que ele não queria ficar conhecido como o cara que fazia os gatos, o cara que fazia o Overman. Ele queria usar mais e tal, e acabou dando certo. Um monte de gente gosta, um monte de gente também não gosta, mas o importante é que falem bem, falam mal, mas falem de mim, né? E aí tem essa história dele, quando morreu o filho dele, e isso foi uma barra muito pesada, assim. Eu lembro de ter ido no velório e foi triste, muito triste, assim. Foi uma das experiências mais pesadas que eu já presenciei, assim. Ele teve uma ruptura, assim, com todos aqueles personagens que ele fazia, tudo aquilo que era humor mesmo, escancarado, que ele faz muito bem. Ele abandonou, né, todos os personagens. Aí, caindo justamente para o Manual do Minotauro, tem tiras ali que elas são... é bem difícil a compreensão, justamente
por uma questão que ele está trazendo para o quadrinho, um tipo de questionamento que é muitas vezes do universo filosófico, né? Então eu vejo esse trabalho do Laerte, que é um trabalho sem nome, é um trabalho que ainda não tem nome, como assim o principal movimento do humor brasileiro atualmente. Acho mesmo que eu sou um cara que vejo as coisas que estão acontecendo, estou sempre lendo novidades, novos autores e tal. Eu não vejo nada que me instigue mais do que o trabalho, essa busca que o Laerte está tendo na visão, às vistas de todo mundo no jornal. Duas coisas. Primeiro, a coragem dele de assumir isso e fazer, maravilhoso. Segundo, são as consequências que são fantásticas, desde já questionar a forma como ele se veste, não só a transformação em si, mas as pessoas, a forma como ele se veste. Mas há um perigo, eu acho, talvez, que ele já dimensionou e ele não controla, ele não tem importância, mas que tem a ver com a mídia, que é se sobrepor essa transformação à obra dele. Eu vejo duas coisas que estão juntas. Essa pessoa que se transforma o tempo todo é que tem uma obra que é capaz de se transformar o tempo todo. Mas talvez pegar pelo lado superficial da mídia é dizer, o Laerte é aquela figura interessante que mudou, né, migrou no gênero e tal. Eu acho que a mídia pode trabalhar isso, porque é um fato muito interessante, mas é dizer assim, é esse autor fundamental da cultura brasileira que também fez algo fundamental, e fica a critério de cada um, do ponto de vista pessoal ou político e tal. A meu juízo, o Laerte não está discutindo isso, a questão do gênero feminino. O Laerte está discutindo a questão do gênero humano. A necessidade do respeito à diversidade. O gênero humano é muito diverso. Teve uma outra entrevista que ele deu, eu não lembro exatamente para qual veículo, eu acho que foi para a Globo, não estou bem certo. Que ele falou assim, perguntaram para ele, mas Laerte, você não se incomoda que as pessoas estão perguntando tanto a respeito sobre isso, já não se cansou? E ele respondeu o seguinte, não ipsis literis, mas foi mais ou menos isso, que se as pessoas continuam perguntando sobre isso, significa que as pessoas continuam tendo interesse sobre isso. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Enfim, na verdade, aquela matéria, ela era muito mais uma matéria, pelo menos para mim, né? Agora, se eu conseguir atingir esse objetivo, eu não sei. Sobre como o Laerte e a Marília se relacionavam e como a história dela é muito rica, tanto quanto a dele. Tanto é que eu tentei construir o texto dessa maneira, meio que sendo uma lasanha, assim, tipo, um pouco dela, um pouco dele, para conversar sobre, mostrar um pouco sobre os dois. O tratamento que a mídia dá ao assunto, eu diria que a mídia ela simplifica muito a questão, né? Ela reduz muito, fala então, do cara que depois de velho decidiu que ia virar mulher e tá. Pô, mas é muito mais do que isso, né? Acho que grande parte do trabalho de cobertura dessa novidade, que é o Laerte se assumir como mulher, como senhora, essa mudança, vamos dizer, ele aparece, vem a público de forma temporã. E nós estamos falando de uma pessoa que tem 62 anos, então, portanto, não é por libido, tá certo? Não é a coisa da sexualidade que está no governo disto. Vem discutir, se coloca como personagem, ele se oferece, ele mesmo, como objeto da discussão, o que para o Laerte é uma coisa muito complicada. É a primeira vez na vida dele que ele está à frente e que foi colocado como líder de um movimento.
E isso cria dificuldades para o Laerte. É aquele lance de explorar. É um fato curioso, acabam dependendo do enfoque que dão até, do episódio, né, o lance da... acabam dando um enfoque até meio freak para a coisa, né? Acho importante que seja feito com sobriedade, porque a barreira entre o sensacionalista e o útil, se é que eu posso falar dessa maneira, é muito tênue, principalmente quando você fala de um assunto. Geralmente sexualidade é uma coisa muito complicada para se lidar dentro da mídia. Agora, evidentemente que a imprensa, mesmo a que se diz que não é sensacionalista, se comporta com ele de forma a falar das sensações e dá um pouco a palavra a ele para ele dar uma opinião sobre o que está acontecendo com o país, com o seu povo. Quer dizer, acaba sendo a coisa sempre puxada para discuti-lo ele mesmo. Mas os quadrinhos, de fato, eles ficaram meio de lado. Assim. Hoje se fala pouco sobre a produção do Laerte de quadrinhos e ele está voltado mais para isso, né? Teve um Roda Viva, né, com o Laerte e tal, e aí a gente falou muito dessa coisa aí do crossdressing e tal, e da importância que isso tinha e com os quadrinhos. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele que era... Eu falava do Radon Nassar, que foi um escritor que eu adoro e tal, que largou a literatura para cuidar de uma fazenda, né? E ele tem essa frase que ele fala que toda a literatura não vale o cheiro do alho dourando no azeite. E eu perguntei para o Laerte, então é mais ou menos isso, se vestir de mulher é muito mais legal do que fazer quadrinho. E ele falou que era mais ou menos isso, assim, que ele estava curtindo, ele está nessa onda mesmo. Porque quando começou esse treco do crossdresser, todo mundo começou a falar e tal, Laerte se vestindo de mulher, Laerte se vestindo de mulher. E aí foi um marketing voluntário, querendo ou não, ele ganhou um prêmio lá da Trip e etc, por causa disso. Mas aí não estão olhando pro quadrinho do Laerte. Eu gostaria de dizer assim, o sujeito mais brilhante da cultura brasileira, um dos sujeitos mais importantes, exponencial do pensamento brasileiro. O quadrinho que ele faz não é assim, aí volta seu preconceito. É muito maior do que muito trecho de filosofia barata que tem por aí, muita coisa de pompa. Tem que entender assim, esse sujeito, que é um dos maiores pensadores, ou pensadora, hoje, né, as mulheres proeminentes, então, né, essa mulher, que é a grande pensadora brasileira do novo milênio, desse sentido, essa grande reflexão, também é isso, era homem, que interessante, junta as duas coisas. O Shakespeare dizia que tem 3 tipos de cérebro, os que aprendem, os que sacam, os que aprendem e os que nem sacam nem aprendem. Agora, as cabeças que sacam são realmente muito poucas. O Laerte é uma dessas cabeças, o Laerte saca. O Laerte é foda. Mas a mente, as ideias, a coisa que ele está colocando ali no papel, isso para mim é fruto de gênio, assim. Não é qualquer um. Por isso que a gente acha que o Laerte é genial. Na essência do seu trabalho, é refletir sobre o mundo. Só que reflete com graça, com elegância, com surpresa, com loucura, mas é refletir sobre o mundo.